E aí pessoal, bom dia a todos, tudo jóia? Eu sou Fábio de Oliveira, estou aqui para mais um vídeo. Hoje são 6 de julho de 2019 e sábado, Rio de Janeiro, capital, e agora são 4 horas e 36 minutos. Muito bem, gente. Quero falar hoje sobre desculpas, 4 desculpas esfarrapadas em defesa da Bíblia. Bom, 4 desculpas esfarrapadas em defesa da Bíblia. Bom, quando nós apontamos algum erro, sempre tem essas desculpas. Existem outras, mas essas quatro são as mais faladas, são as mais utilizadas por aqueles que insistem em defender a literalidade e a chamada inspiração desse livro. Lembrando que tem pessoas que pensam que eu estou desrespeitando. Bom, eu posso desrespeitar a ideia, não a pessoa. Só desrespeito a pessoa se ela for uma pessoa a favor de coisas criminosas, tá? Quem é a favor, por exemplo, de matar mulheres, pessoas que são a favor de matar negros, pessoas que são a favor de matar homossexuais, aí sim eu não tenho respeito a esse tipo de pessoa, não. Mas ideias que divergem sem ser prejudiciais ou coisas que incentivem ao crime, aí eu vou respeitar a pessoa, mas não a ideia, tá? Mas se a pessoa ela defende, por exemplo, pessoa que defende estupro, eu jamais vou respeitar essa pessoa, tá? Simplesmente porque a ideia dessa pessoa é um absurdo. Que fique claro. Então, quando eu falo assim, é um absurdo bíblico, pessoas que ficam com raiva. Mas pega a tua Bíblia e vai analisar à luz da razão e vai ver se ela realmente não é um gibi. Não estou desrespeitando você. Que fique claro isso, tá bom? Vamos lá, gente. Então é o seguinte. Bom, número 1. Está fora de contexto. É sempre a mesma palhaçada, a mesma ladainha. Não, porque isso aí está fora de contexto. Quando nós pegamos alguma passagem e botamos e mostramos o absurdo, as pessoas falam, não, mas isso aí é lá no Antigo Testamento. Mas também diz no teu livrinho chamado Bíblia, em Mateus 5, que nada será omitido, tudo se cumprirá. Que ai daquele que tirar algo da lei. Ou seja, está valendo, tá? Está valendo segundo a própria Bíblia, tá? Então esse negócio que tirou de contexto, pessoa que fala assim, não, isso é no Antigo Testamento, está fora de contexto. Não, está valendo segundo a pessoa que eles acreditam que é o Salvador deles, que eles chamam de Jesus, que eles falam que ele que dá a palavra final, e a palavra dele é que está tudo valendo, tá? Então, esse negócio é fora de contexto. Bom, qual o contexto que nós podemos dizer que está liberado matar pessoas porque elas têm uma religião diferente, ou porque ela se curvou diante de um ídolo, certo? Por exemplo, isso aqui para mim é apenas um adereço, tá? Apenas um adereço. Não tem valor religioso para mim, porque eu não tenho religião. É uma coruja, tá? Muitos dizem que é o símbolo da sabedoria, a pedagogia, que é a área que eu me formei, tem a coruja como um símbolo. Mas se eu chamasse isso aqui de algum deus, desse qualquer nome para esse bicho aqui e me curvasse, isso seria motivo para que você fosse assassinado? Isso é algum motivo para que uma pessoa, vamos imaginar que alguém crie uma religião e fala, bom, é o Deus caneca, e alguém se curve diante dessa caneca dizendo que ela é um Deus, essa pessoa precisa ser apedrejada? Qual é o contexto disso? Não tem contexto, né, gente? Isso aí é intolerância. Não, porque está escrito aqui. Esse é o problema de livros ditos sagrados. Eles sempre têm uma tendência que leva à barbárie, ao exagero, sabe? À atrocidade. Então, existem várias passagens na Bíblia que mandam as pessoas, inclusive, matarem os midianitas, matarem vários povos,
E também diz que eles separaram virgens para eles, ou seja, para estuprarem prisioneiras de guerra. Qual o contexto disso? Qual o contexto de uma estuprada ter que se casar com um estuprador? Qual o contexto disso? Não tem. Então essa desculpa ela não cola. Vamos continuar. Número 2. Isso é erro de tradução. Erro de tradução. Essa é outra desculpa esfarrapada. A primeira que eu falei foi sobre fora de contexto. Essa agora é erro de tradução. Bom, primeiro, claro, quem conhece sabe que na formação dos códices que eles não são coerentes, tem divergência entre eles, mas e outra coisa, não existe o original. O original se perdeu. Tá? Até a crença não é original, é plágio. Mas eu te digo uma coisa: se há erro de tradução, como algo pode ser divino? Se há erro de tradução, por que essa suposta divindade não preservou a palavra dele? Isso aí só mostra o seguinte: que algo natural aconteceu. Esse livro se perdeu, porque são vários livros, na verdade, dentro de outros, que são vários livros dentro de um, chamado aqui chamamos de Bíblia, e o erro de tradução mostra que não há divindade, porque o erro faz parte da vida e faz parte o quê? Dos processos humanos. Agora, se há erro de tradução, então como é que nós podemos garantir que todo esse livro está traduzido fielmente, uma vez que não há original? Então, mais um argumento furado. Outro argumento é: isso aí é sentido figurado. O terceiro que eu quero falar aqui é sentido figurado, que as pessoas sempre usam. Primeiro eles falam que é fora de contexto, depois falam que é erro de tradução, e outro que é sentido figurado. Bom, o que seria sentido figurado? Quando nós vemos algo que não tem a ver com a ciência, primeiramente você pegar o relato de Gênesis e fora outras, até mesmo você vê Jesus falando que a mostarda virava árvore, e era uma hortaliça. Até falei isso no quadro Absurdos Bíblicos. E ali aí você diz: mas isso aí é sentido figurado. Se é sentido figurado, então você dá a interpretação que você quer. E outra, não tem nada de divino. Porque se algo não afirma, se algo dá um sentido simbólico, fica vago. E cada um interpreta do jeito que quer. E é por isso que você vê esse monte de divergência, esse monte de denominações. Alguém pode dizer assim: não, mas alguém pode dizer: eu pertenço à Igreja Católica. Tem divergência. Inclusive, sabe, dentro, às vezes tem um racha, eles procuram abafar. Aí eles expulsam um, que eles chamam de excomungar. Mas se você pegar o próprio povo, muitos eles agregam elementos à fé que são diferentes. E têm visões diferentes daquilo que eles chamam de doutrina. Então o que acontece? Sentido figurado? É sentido figurado. Legal, né? Que sentido figurado? Onde afirma categoricamente ali que um homem andou sobre as águas. Não, mas queria ensinar, não. Mas por que ele diz: isso aqui é sentido figurado? Não, diz ali que ele andou sobre as águas. E nós sabemos que a densidade do ser humano não dá para andar por cima das águas. Agora eu esqueci, é 1.0 alguma coisa. Agora depois eu vejo a densidade do ser humano. Ele não pode andar, porque ele teria que ter a densidade menor do que da água. Teria que ter uma densidade menor. Então é impossível o ser humano andar em cima da água. Não? E a outra desculpa, número 4, tá? Porque já está dando 10 minutos e eu não quero demorar muito não. Desculpa número 4, qual que é? É espiritual. Tem um pouco a ver com sentido simbólico, mas eles dizem assim: não, isso é espiritual. Isso é a desculpa para tudo. O que vem a ser isso? Não, é porque tem um outro plano. Você pega essa invenção de espiritual,
Isso aí é invenção do cristianismo, porque se você pega a religião judaica, o judaísmo, ele é totalmente materialista. Os mansos herdarão a terra. Que terra é essa? Posse, propriedade mesmo. Não está falando de terra prometida de espiritual, não. Aí vem o pessoal de Roma e joga o chamado Novo Testamento e as pessoas falam, não, isso aí se discerne espiritualmente. E não tem nada disso. E outra coisa, mesmo se houvesse espírito, se existisse, como provar a ressurreição? Que não existe. Você não vê mortos ressuscitando. Então essa é a desculpa para as pessoas fugirem fugirem da realidade. Porque quando eles veem que aquela chamada Bíblia não se cumpre, quando você vê, por exemplo, as profecias que não se cumprem, profecia de Tiro, de Damasco, que eu já mostrei aqui, e outras profecias que não se cumpriram e nunca vão se cumprir, as pessoas falam, não, mas isso aí é espiritual. Que espiritual coisa nenhuma. Não diz isso. Então essa é a desculpa. Por quê? Porque como eles não podem provar, porque a religião, nenhuma religião consegue provar, não consegue sobreviver a uma palavra. E que palavra é essa? Prove. Prove. Diga para alguém, prove isso. Prove que isso pode acontecer. Eles não podem. Sabe, o que eu vejo pessoas ignorar, eles usam outros argumentos, nem que chamo de argumento, chamo de argumento, que eles usam para tentar justificar as fantasias deles. Mas geralmente eles usam isso aí. E é simplesmente dizer, ah não, isso aí é um cumprimento espiritual. Mas não diz isso. Diz que, por exemplo, Jesus falou assim, Jesus entre aspas, né, como está escrito ali, vamos pegar o texto só. Uns dos que aqui estão não provarão a morte. Não diz a lei. Uns dos que estão aqui não provarão a morte espiritual. Não, diz não provarão a morte. Então, mentirosa. E essa desculpa não é verdadeira. Outra coisa, colocarão a mão sobre os enfermos, curarão os leprosos, ressuscitarão os mortos. Isso acontece? Não acontece. Em lugar nenhum. Não vem dizer que na igreja acontece, que não acontece. Tá? A Universal é mentirosa. A Igreja da Graça é mentirosa, e pensa tudo mentiroso, porque lá eles não são curados. Aquele Valdemígio Sandiabo operou o joelho aonde? Ou melhor, operou o joelho onde? No hospital. Caríssimo. Ora, se fosse milagre, ele teria sido curado lá. Aquele safado, o rato, o vagabundo, bicho, pedir mais cedo, aquele desgraçado, ele tem a mão meio que se entorta assim, sabe? Cadê o Deus dele que não cura? E as pessoas não param para perceber isso. Não param para analisar e ver, opa, peraí. Cadê esse Deus que diz que cura? As pessoas ficam com medo dessas desculpas. Só diz que seriam curados. Diz também, olha, está alguém entre vós doente, chame os presbíteros e ore. Ungindo com óleo e a oração da fé salvará o doente. Diz isso. Não diz para ir no médico, não diz, olha, eu vou usar um médico. Não existe isso na Bíblia. Mas as pessoas inventam desculpa porque sabem que não acontece. Aí inventam, não, mas isso aqui é espiritual. Não diz nada disso lá. Então essa desculpa, se você pega o livro, traz a realidade, traz para a prática, vê que é tudo mentiroso. Então estão aí, essas aí são as 4 desculpas, principais desculpas esfarrapadas que as pessoas dão a favor, em defesa da Bíblia. Aí. Infelizmente, essa desculpa esfarrapada e que nós vimos pela lógica que são todas mentirosas. Então, gente, por isso que eu falo para os meus amigos, quem estuda sabe, que não estuda acredita. Meus amigos sabem disso, por isso se libertaram desse engano chamado religião. E por que as pessoas falam, alguém fala assim, por que você fala da religião cristã? Por que você não fala do Islã? Porque não tem islâmico tentando montar uma bancada islâmica, montar uma teocracia islâmica aqui, mas você vê evangélicos tentando aprovar leis baseadas na Bíblia. Por isso que eu falo sobre isso. Tá? E tem evangélicos perturbando, não respeitando outras pessoas. Então por isso que eu falo. E esse livro, pense, analise e veja que tudo que as pessoas usam para justificar, ou para tentar
provar que esse livro é verdadeiro, na verdade são desculpas mentirosas, que só provam que esse livro é apenas uma escritura humana que foi feita por um povo que desconhecia profundamente várias questões do conhecimento humano. Tá bom, gente? Então, era o que eu queria falar. Grande abraço a todos, até a próxima. Tchau, tchau.